Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior, por favor. Ata da 43ª Sessão Ordinária do terceiro período legislativo da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Presidente Ovino Coelho Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2015, às 19 horas, a sede do Poder Legislativo, reunindo-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Ovino Coelho Ávila, PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro e registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o presidente solicitou ao primeiro secretário ad hoc, vereador Cloni Capistrano, que realizasse a leitura da ata da 42ª Sessão Ordinária, que, uma vez realizada, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário ad hoc efetuou a leitura das matérias da presente sessão. Ato contínuo, o senhor presidente recorreu ao vice-presidente visando obter informações acerca dos edis inscritos para o uso da palavra no expediente, tendo a ciência dos nomes dos vereadores Chico Silvini e Neri Amaral. Na tribuna, o vereador Chico Silvini, do PT, fez ponderações sobre o resultado da reforma política realizada pelo Congresso Nacional, ressaltando que um debate mais profundo sobre o tema poderia ter sido iniciado nas comunidades como forma democrática mais apropriada. Disse que o debate acerca da redução da maioridade penal na Câmara de Deputados está sendo utilizado como forma de desestabilização do governo Dilma Rousseff, e as investigações que hoje se observam não tiveram o mesmo rigor no governo Fernando Henrique Cardoso. Termina seu pronunciamento registrando sua frustração diante do que vê atualmente em matéria de atuação política, questionando se aqueles que exercem cargos eletivos realmente são pessoas vocacionadas para tal. Na tribuna, o vereador Neri, do PMDB, disse que o Brasil perdeu um momento ímpar para concretizar a reforma política. Esclareceu que, no que tange a ideologia de gênero, toma supostamente trazida à tona com o advento da aprovação do Plano Municipal de Educação, disse não concordar com as informações que lhe têm chegado ao conhecimento sejam verdadeiras. Em a parte, o vereador Chico Silvini disse que o tema da ideologia de gênero, a redução da maioridade penal, deveriam seguir o mesmo tipo de debate. Retornando a palavra ao orador, este disse que a comunidade religiosa está apresentando seu contraponto acerca da adoção da ideologia de gênero como diretriz educacional. E se as informações forem realmente como está entendendo, se posiciona contrário também. Não havendo mais indícios inscritos para o uso da palavra, o senhor presidente deu início à ordem do dia, esclarecendo que acordos anteriores firmados com todos os vereadores deram origem à emenda número 23, de origem parlamentar, que altera a redação do parágrafo único do artigo 8º do projeto de lei 43 de 2015, que aprova o programa de parcelamento de benefícios do PPB. Ato contínuo, o senhor presidente requereu ao egrégio plenário a inserção da presente emenda nas matérias da ordem do dia, o que foi acendido por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário vereador Adriano de Brito efetuou a leitura da proposição e, uma vez fim do tal ato, adveio a discussão. Não havendo edis dispostos a debater a emenda, o senhor presidente colocou em votação, obtendo 11 votos favoráveis. Como derradeira matéria da ordem do dia, em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei ordinário número 43 de 2015, que aprova o programa de parcelamento com benefícios PBB. Requerida a dispensa da leitura do parecer, tendo em vista a sua realização pelo advento da primeira discussão, coube ao ilustre plenário anuir por unanimidade, colocando a discussão da proposição pelo senhor presidente e, inexistindo edis dispostos a debatê-lo, adveio a votação e aprovação por 11 votos favoráveis. Fim da ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao vice-presidente que verificasse a existência de edis inscritos para o uso da palavra na explicação pessoal, onde obteve a informação dos nomes dos vereadores Adriano de Brito e Geraldo Schwenk. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito, do PR, disse que o Plano Municipal de Educação veio a traçar diretrizes para os próximos 10 anos e servir de instrumento para a formação do cidadão consciente e preparados à evolução da sociedade. Falou que hoje em dia vivemos um momento de intolerância e que em nenhum momento o Plano Municipal de Educação, votado por esta Casa das Leis, fala em ideologia de gênero, e sim na expressão gênero. Afirmou que em nenhum momento fora debatido em todo o trâmite do processo legislativo da proposição, que seria objeto de atuação educacional, a discussão acerca da questão sexual das crianças, e muitas vezes
e muitas inverdades estão sendo ditas. Em a parte, a vereadora Mari Vieira, do PMDB, fez referência à matéria do jornal Diário Catarinense, que tratava sobre o tema do medo que assola a nossa sociedade, dando como fundamento a intolerância, motivo pela qual entende que tal debate deva já ser iniciado no âmbito escolar. Retornando à palavra ao orador, este termina seu pronunciamento, dizendo que a Câmara Municipal de São José foi aplaudida no encontro realizado no auditório da FAEB, tendo em vista a aprovação das emendas que incrementam o Plano Municipal de Educação, quanto este tramitava nesta Casa Legislativa. Na tribuna, o vereador Geraldo Schwenk, do PT, diz que as pressões políticas fazem parte da vida do homem público e não querer sujeitar-se a elas é ficar à mercê das consequências da omissão. Disse que tem sua consciência política definida sobre ambos os assuntos e não se pauta por números que são divulgados. Afirmou que a questão de gênero é séria e a intolerância é inaceitável. A orientação sexual dos indivíduos deve ser respeitada. Em a parte, o vereador Cloni Capistrano disse que a celeridade do trâmite processual da proposição, tendo em vista prazo estipulado pelo governo federal, não permitiu uma discussão mais aprofundada da matéria. Retornando a palavra ao orador, este termina seu pronunciamento dizendo que a discussão da sexualidade não é do Poder Executivo, e sim uma questão da vida. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão em nome de Deus, convocando os vereadores para uma sessão extraordinária após 5 minutos, visando a discussão da votação da redação no final do plano do projeto de lei ordinário número 43 de 2015, que aprova o programa de parcelamento de benefícios PPB. São José, 6 de julho de 2015, Orvino Coelho de Ávila, presidente, Neri Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, o vereador Adriano de Brito. Só fazendo a correção, que o encontro em que a Câmara foi aplaudida foi no auditório da FAED e não FAEB. Solicito ao secretário a gentileza de proceder à anotação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao vereador Adriano a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes. Desculpe, temos aqui a ata da sessão extraordinária que a gente acabou não deliberando. Solicito ao vereador que a gentileza de proceder à leitura. Ata da 5ª sessão extraordinária do 3º período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente Orvino Coelho de Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2015, às 20h10, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho Ávila, e tendo o primeiro secretário, o vereador Adriano de Brito, do PR, atenda-se ao livre de registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da redação final do projeto de lei número 43 de 2015, que aprova o programa de parcelamento PPB. Fim da leitura da redação final, foi colocada em discussão. Requeriu a palavra o vereador Cloni Capistrano. Na tribuna, o vereador Cloni parabenizou a Câmara Municipal pelo empenho em adequar a proposição aos fins que se destina, bem como solicitou ao senhor presidente empenho na divulgação do programa de parcelamento PPB, visando atingir o maior número de beneficiários com a proposição que ora se aprova. Termina seu pronunciamento registrando que a proposição aprovada possibilita a prorrogação dos efeitos dessa lei sancionada por ato do Poder Executivo. Na tribuna, o vereador Neri Oswaldo Amaral, do PMDB, diz que a proposição que ora finaliza seu trâmite nesta Casa das Leis significa uma oportunidade que o Poder Executivo dá àqueles que têm débito nos munícipes e a adimplirem com o município. Finalizou seu pronunciamento, afirmando que o resultado final da proposição foi fruto de trabalho conjunto de todos os vereadores, à espera da lei sancionada venha ajudar a quem precisa. Não havendo mais de vereadores dispostos a discutir a redação final, esta foi posta em votação e aprovada por 10 votos favoráveis. Em seguida, o senhor presidente justificou a ausência do vereador Amaury Valdemar da Silva na presente sessão e convidou a todos os vereadores e os membros da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor para uma reunião com representantes da Igreja a se realizar na quarta-feira, dia 8 de junho de 2015, às 17h, no plenário desta Casa Legislativa, visando sanar dúvidas oriundas de dispositivos do Plano Municipal de Educação, PME. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, em nome de Deus, convocando os vereadores para a próxima se realizar no dia 8 de julho de 2015, em horário regimental. São José, 6 de julho de 2015, Orvino Coelho de Ávila, presidente, Neri Oswaldo Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Está em discussão a ata da sessão extraordinária da
Última segunda-feira. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano de Brito. Só uma correção também, no primeiro parágrafo ali, ao se remeter ao dia, foi colocado aos 2 dias. Só fazer essa correção ortográfica. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes na pauta da sessão de hoje. Reunião ordinária do dia 8 de julho de 2015, quarta-feira. Matérias do Legislativo. Indicações do vereador Sanderson ao secretário da Infraestrutura, solicitando reparos na pavimentação do ponto final do ônibus do loteamento Lisboa, em Forquilhinha. Limpeza do terreno da rua Francisco Napi e rua Valdemar Rufino da Silva, no bairro Ipiranga. Reparo na servidão Valmor Espíndola, no bairro Ipiranga. Pavimentação da rua Veríssimo Rodrigues Fontoura, no Jardim Zanelato. Pavimentação da rua Antônio Marcos Fernandes da Silva, também no Zanelato. Da rua Zigomar Georgia de Souza, no bairro Areias. Reparos na pavimentação e no bueiro da rua José Matias Zimmermann, no sertão do Maruim. E também a pavimentação e manutenção do bueiro da rua Cristina Maria Zimmermann, também no sertão do Maruim. Indicação do vereador Orvina, secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, solicitando que seja providenciada a demarcação das áreas exclusivas para os ônibus em frente ao ponto final nas vias públicas de São José. Indicação do vereador Cloni, ao secretário de Infraestrutura, quanto à realização e colocação de serviços de colocação da manta asfáltica que tapa buraco na rua Ataúfo Alves, número 231, bairro Roçado. Indicações do vereador Wallace, ao secretário da Infraestrutura, reivindicando providência quanto ao reparo de buraco no asfalto na rua Assis Brasil, na Ponta de Baixo. E também indicação também do vereador Chico Silvi, a secretária de Segurança, reposição do vidro quebrado no abrigo de passageiros de ônibus localizado na Praça Raulino Queires, no Cobrasol. Ao secretário da Infraestrutura, no sentido de roçar a vegetação rasteira que existe em frente ao supermercado Xande, até as imediações do posto de saúde, na rua Arthur Manuel Mariano, em Forquilhinha. Ao secretário da Infraestrutura, a solicitação de assentar as lajotas frouxas em toda a extensão da rua Salésio Michel, no loteamento Terra Firme, em Forquilhinha. Também assentamento das lajotas na rua Jorge Viana, no mesmo loteamento, no mesmo município. E solicita ainda que seja efetuada a limpeza do córrego que passa pelo Ministério da Agricultura em direção ao mar, no lado de baixo da rua Joaquim Vaz, no bairro Praia Comprida. Indicações do vereador Telmo, ao secretário da Infraestrutura. Solicita o conserto de uma boca de lobo que está com a grade quebrada na rua Delamar José da Silva, em frente a um posto de gasolina. Ao secretário da Infraestrutura, serviço de tapa-buraco na rua Gertrudes Rampinelli, Fazenda Santo Antônio. Serviço de tapa-buraco também na rua João Luiz Farias, no bairro Fazenda Santo Antônio. Tapa-buraco ainda na rua Valdomiro Cunha, no centro educacional, em frente ao Centro Educacional Nossa Senhora de Lourdes, em Forquilhinha. Serviço de tapa-buraco na rua Nereu Capistrano, sem número, em frente ao Colégio Santo Antônio, na Fazenda Santo Antônio. A secretária de Segurança, no sentido de efetuar o reforço da pintura da faixa de pedestre na rua Nereu Capistrano, em frente ao Colégio Santo Antônio, na Fazenda Santo Antônio. Ao secretário de Infraestrutura, realização do tapa-buraco na rua Lédio João Martins, em Campinas. Ao secretário de Segurança, necessidade de trocar a placa de identificação com o nome da rua 25 de Março, em Campinas. Ao secretário da Infraestrutura, sobre a necessidade de realizar um serviço de tapa-buraco na rua Dinarte Domingos, em Campinas. Ainda o mesmo secretário, conserto de uma boca de lobo na rua Felipe Petri, na Praia Comprida. Secretária de Segurança, sobre a necessidade de trocar a placa que indica o nome da rua Gentil Sandim, na Praia Comprida. A secretária de Defesa Social e Trânsito, no sentido de efetuar o reforço da pintura da faixa de pedestre da rua 7 de Setembro, no Cobrasol. Indicações do vereador Neri. Ao secretário municipal da Infraestrutura, solicitando que sejam providenciadas a execução da limpeza de terrenos e recolhimento do lixo em entulhos jogados na rua Maria Aparecida Dandã, bairro Areias. Ao mesmo secretário, solicitando o reparo e promovendo o alinhamento de calçamento e lajota existente na rua Maria Aparecida Dandã, bairro Areias. A secretária da Saúde, para que sejam encaminhados profissionais na área de vigilância epidemiológica que identificarem informações da existência de caracol achatina fulica
mais conhecido como caramujo africano, em um terreno baldio. Cito a rua Maria Aparecida Dandan, indicação que foi solicitada também na rua Sebastiana Coutinho, no bairro Areias. A secretária de Segurança solicitando colocação de lombada e redução de velocidade em frente ao portão da entrada, acompanhando os pedestres do Colégio Homédio de Miranda Gomes, na rua Bom Pastor, no bairro Ipiranga. Ao secretário da Infraestrutura, que seja executado o reparo nas lajotas desniveladas na rua Bom Pastor, desde a saída da Avenida Oswaldo João do Amaral, Avenida das Torres, até o encontro com a rua José Antônio Pereira, no bairro Ipiranga. Indicação do vereador Túlio, a secretária de Segurança, que seja realizada a pintura da faixa de segurança nas proximidades da HM Motos, na rua Benjamin Gerlach, no bairro Fazenda Santo Antônio. Indicações da vereadora Sandra, ao secretário da Infraestrutura, que realize com urgência o nivelamento de uma boca de lobo na rua Charles Ferrari, no bairro Cobrasol. Ao secretário da Infraestrutura, solicita o asfaltamento da rua Bernardina Leite, em Picadas do Sul, e também o refilamento de lajota na rua Bernardina Leite, em Picadas do Sul. Matérias de ordem do dia, em discussão única. Requerimento 043/2015 do vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 146, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Prefeita Municipal Adriana Dal Ponte, solicitando a relação dos servidores públicos que estão usufruindo da cooperação técnico-institucional entre os municípios de São José e Florianópolis, conforme publicado em Diário Oficial da edição 1747, página 342, de 21 de maio de 2015, em anexo. Nessa relação de servidores deve constar nome, carga e função, atividade desenvolvida, formação técnica ou superior, setor e horário de expediente. Substitutivo global da Prefeita Municipal ao projeto de lei 158 de 2013, de sua autoria, que altera a adequação do uso de área constante no anexo 1 do plano diretor aprovado pela lei 1605 de 85 e alterações. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, ao projeto de lei 40 de 2015, do vereador Moacir da Silva, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Desportiva La Colônia, a ADLC, situado no bairro Colônia Santana, em São José. Senhor presidente. Palavra pela ordem, o vereador Amaury Valdemar. Só para fazer uma correção, o vereador Adriano fez a leitura da rua Maria Aparecida Dandan. É Dadan, que foi mãe do meu cunhado, marido da Branca, né? Então, se ele souber que eu não corrigi o vereador na leitura, é Maria Aparecida Dadan, que foi funcionária pública, né? No município de São José. É uma ótima pessoa. Está livre a palavra no expediente. Consulta ao senhor primeiro secretário se existe vereadores inscritos para o expediente. Vereador Amaury Valdemar da Silva. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Amaury Valdemar da Silva. Eu não vou, eu estou hoje contundido. Estou com o aparelho aqui, estou armado. Boa noite, presidente. Vereador Nery Amaral, vereadora Sandra, demais vereadores e também o público presente. Né? Desculpe, pegou de surpresa, porque eu achei que tinha mais vereadores inscritos na minha frente, acabei não me preparando muito bem. Ô, presidente, somos sabedores da crise econômica do país. Fato este que fez com que vários municípios do nosso país, do nosso estado também, reduzissem despesas pela atual situação que estão passando. Mas parece que a Prefeitura de São José, parece que a Prefeita de São José está numa cidade de outro país, sei lá, de grandes potências como Japão e China, e de repente a economia não está tão afetada como a nossa do nosso país. E olha que o próprio secretário de Finanças da Prefeitura, em audiência pública nessa casa, ainda alertou aos vereadores, e também a quem participou da audiência, para o orçamento do município, que palavras dele, que apesar do município de São José estar com suas contas rigorosamente em dia, o que mais preocupa a administração municipal, palavra do secretário, neste momento, é o baixo crescimento da arrecadação. Isso, palavras do secretário de Finanças.
Mas a prefeita de São José parece ou não dar ouvido para o secretário, ou ela, nessas viagens que está fazendo para a Europa, está achando que o município de São José é uma cidade que pode gastar o que quiser, como quiser. Se os índices deixam preocupado qualquer gestor público. E olha que vários prefeitos municipais estão reduzindo até na própria carne, cortando sua própria carne, reduzindo até cargo comissionado. E a Prefeitura de São José não se alerta para isso. Olha, a Prefeitura saiu de um gasto de publicidade de 4 milhões para 5 milhões e pouco. Olha, aumentou em quase R$1 milhão o gasto com publicidade. Publicidade. Só para aparecer nas horários nobres da Rede Globo. E é por isso que a RBS acaba não falando de problema da cidade, mas para criticar algum político, acabam colocando notinhas. A Prefeitura, pode ver, sabendo que esse ano seria ruim, né? Que todos os índices apontam para isso, e comprovaram agora, a prefeita acabou aumentando o seu gasto com publicidade, que o retorno para o município é praticamente nenhum para a sociedade. Foi para desapropriações de imóveis. A hora que eu já falei da apropriação do Casarão Moreira, aqui próximo, que tudo bem a preocupação do secretário Carlos Eduardo, com o nosso patrimônio, tem que preservar, mas olha, numa situação que estamos hoje, não é para a gente gasto, né? Claro que é investimento na área cultural, mas são gastos que não são a prioridade para o município e nem pode ser no momento que estão passando. Mas desapropriou por R$1 milhão o casarão da família Moreira. Não foi só isso, a prefeitura desapropriou também, no valor de R$436 mil, uma área de terra com 4 metros quadrados em Areias. Olha, o bairro Areias, com a implantação do loteamento Ana Clara 1, Ana Clara 2, loteamento Caminho Verde, loteamento, que mais que tinha ali, Arvoredo. Olha, são vários loteamentos em Areias. Olha, não há necessidade, olha, eu estou falando isso por conhecer uma parte dos loteamentos que foram implantados. Não há necessidade da prefeitura ter desapropriado terreno para implantação do CAPES. Porque há várias áreas adicionais de loteamentos, vereador Túlio, que são áreas nossas já, que podem ser construídas equipamentos comunitários. Mas prefere desapropriar um terreno em Areias. 4.274 metros quadrados por 400. Não estou nem falando do valor, tá? O valor está até na média. Gasto com desapropriação. Agora a prefeitura, isso está na internet, e também está no Diário Oficial, a prefeitura aditivou o contrato de locação com os veículos. Olha, aditivou. Para quê? Né? Podem sempre cortar despesa, cortar gasto, mas a prefeitura parece que alguns secretários querem andar com carros novos, né, bons, confortáveis, e acaba forçando a prefeitura a fazer um aditivo de locação de automóvel. Não sei para quê. Bem mais, até 15% pode ativar, é isso, Túlio? 20%, 25%, mas acho que nesse caso foi 15% que aumentou a alocação. Então a prefeita de São José, ela não está nem ligando para o que vai acontecer com a cidade, e para quem ela vai deixar essa cidade para ser administrada, olha, ou está se preparando para a campanha política. Eu não quis dizer o que vocês entenderam. Mas, então, a prefeita de São José, ela tem que tomar uma consciência que a situação não tá fácil, e ela tem que cortar despesas e gastos. A cidade vai quebrar, Túlio? Sandra vai quebrar? Não vai aguentar esses gastos necessários com situações que não são prioridade para a cidade. Não é. Colocar mais carros não é prioridade para a cidade. Desapropriar terrenos e construções hoje não é prioridade para a cidade. Não é. Olha, sem contar que o próprio secretário de Finanças falou que nós estamos chegando no limite prudencial, com gasto com funcionário. Aí a prefeita, para escapar disso, ela vai lá e faz um convênio com uma ONG, com uma entidade filantrópica, e lá e contrata mais 80 pessoas para trabalhar na prefeitura, sem licitação, sem concurso público, sem teste de seleção, sem nada. Mais gasto com funcionário. Mas para quê? Tem que reduzir a despesa. Obrigado, Cloni. Vai quebrar a cidade. Quem vai pagar essa conta depois? Está o quê? Está antecipando uma eleição? Uma campanha política? Não começou a campanha política ainda. E é nosso dever fiscalizar a administração pública. Só que a gente não tem que controlar, porque isso já está previsto no orçamento, que ela pode, por decreto, desapropriar, por decreto, pode fazer convênio. Entendeu?
Então, uma situação que fugiu do nosso controle. E a prefeita não está nem aí. Ou ela não lê jornal, ou ela não conhece a cidade, ou ela não conhece o país. Ela não pode gastar do jeito que está gastando. Olha, e com aluguéis, o vereador Chico? Está alugando imóveis adoidado aí. E olha que está chegando a trocar de aluguéis para outros imóveis, gastando mais com aluguéis. Olha que o prefeito Dário Berger tinha acabado com locações de imóveis. E agora a gente está indo para a locação, onde ele vai construir, de repente, para sair do aluguéis, não, cada vez mais aluguéis e mais gastos. Agora manda para casa um programa para refinanciar a dívida, para tapar buraco, furo. Mas não é dessa forma que ela vai conseguir. O vereador Chico pediu uma parte, eu concedo. Eu acho que a prefeita tem aqui, obrigado pela parte, vereador, há 25 anos. Né, e todos os dirigentes aqui, prefeitos, ela venceu junto com eles, desde o Gervásio. Mas o que eu queria dizer para ti é o seguinte, que por que nós temos, a pergunta que eu faço hoje, por que nós temos hoje só 6 ou 8 fiscais de rua? Quer dizer, enche uma máquina pública? Não dá para fazer concurso público para fiscalizar o município? Obrigado. Isso, ainda tem as situações de concurso, que a prefeita veio de fazer concurso para fiscalização, que não é só da SUSP também, Chico, também é fiscalização de obras públicas, fiscalização sanitária. Olha a situação complicada. Agora sim, a prefeita tem que entender que ela tem que reduzir despesa, reduzir gastos. Todos os prefeitos estão fazendo isso, só São José que não. Como se a gente tivesse uma maravilha. As pessoas estão cortando despesas nas suas próprias casas. Estão. Olha nosso índice de cesta básica, o gasto de cesta básica. Em Florianópolis é a segunda do país já, a mais alta do país. E São José está próximo e sente os mesmos efeitos. Então a prefeita tem que entender que ela tem que reduzir despesa, reduzir gasto, tem prioridade para o município. Vou nem falar da falta de remédios que tem. Já tem remédio faltando nos postos de saúde. Tem. Olha só. Então remédio não é prioridade. Mas ter carro de luxo para andar com os secretários, aí isso é prioridade. Aditivar um contrato de locação de automóvel, isso aí é maluquice da prefeita. Olha, não estou dizendo que ela está doida, não. Mas ela está em outro lugar. Está vivendo em outro lugar. Não sei se é influenciado pelas viagens que ela está fazendo, provavelmente. Está vendo uma cidade que não é a nossa realidade. Não é. Mas ela tem que entender, alguém tem que alertar. Não sei se o presidente da Câmara é um homem para isso, para fazer isso. Mas ela tem que tomar uma atitude. A prefeita de São José vai quebrar a cidade. Vai quebrar. E essa despesa e a situação que vai pagar são os próximos gestores públicos. Estou alertando hoje isso. E não é de agora. Não é de agora. Aproveitando, presidente da Câmara, vereador Vino, o senhor também tem que rever essa situação. Não é prioridade para a nossa cidade hoje a gente construir uma nova sede para o Poder Legislativo. Não é prioridade. Nós temos uma casa que suporta e comporta 12 vereadores, 13 vereadores, e até 19 vereadores, e até 21 vereadores. Não é prioridade gastar 7 milhões para a construção de uma nova sede da Câmara. Gente, está na hora de nós cortar despesa, cortar gastos e utilizar esse recurso público, que é dinheiro do povo, em aplicações de atendimento, de melhorar a segurança pública, que está um absurdo. Não é função nossa, não é obrigação nossa, temos que ajudar. E a saúde não é aquilo tudo que eles estão pensando que está. Não está. Mas eu volto na próxima sessão com mais detalhes sobre o mesmo assunto. Vereador, tem uma lei de responsabilidade fiscal. Próximo vereador inscrito. Não há mais vereador. A palavra, pelo tempo regimental, o vereador Sanders. Senhor presidente, só porque uma dúvida, quando eu fui procurar o livro, não se encontrava com o vereador Neri, nesse inteirinho, por isso que o vereador Adriano se confundiu ali. Mas, senhores vereadores, presidente, demais autoridades aqui presentes, a imprensa, colegas funcionários desta casa, acredito que o presidente também vai falar, mas eu vou contribuir enquanto presidente da Comissão de Educação do município. Nós recebemos hoje todos os segmentos religiosos, enfim, da nossa sociedade, e também do município de Florianópolis e Palhoça. Foi um resultado de uma reunião marcada em caráter de urgência por parte da presidência, que eu quero agradecer, em função de uma discussão da matéria que foi aprovada, que é o Plano Municipal de Educação, onde há
não um conflito, vereador Neri, mas há dúvidas, há insegurança, há uma falácia, há uma inversão do que está sendo dito na rua, há também que ser ouvido, e assim nós o fizemos e ouvimos as entidades religiosas, que é sobre a questão da ideologia de gênero. Bom, para começar e terminando, vereador Telmo, é bom dizer que no projeto aprovado, lido por todos os companheiros vereadores, não consta o nome ideologia de gênero, e consta a palavra gênero. O termo ideologia não consta no projeto. Na Câmara de São José, no município de São José, a matéria que foi aprovada não tem o termo ideologia de gênero, para que a gente possa disseminar e levar essa informação. Tem o termo gênero. Bom, outra questão que foi levantada foi a questão do que está por trás disso. Mas aí nós não temos isso na justificativa do projeto, nós não temos isso no texto do projeto, mas nós temos entendimentos e que têm que ser respeitados, Brasil afora, mundo afora, dessa questão de ideologia de gênero. O presidente, muito pontualmente, como sempre é, e democrático, colocou a Câmara aqui, já de segunda para hoje, e a maioria dos vereadores se fizeram presente, para ouvir as entidades. E na oportunidade foi feito alguns encaminhamentos. Eu serei pontual, um deles foi que nós temos um fórum, que é paritário, ou seja, são pessoas de segmentos da sociedade civil que participam dos estudos, das demandas, e têm o direito a voto, onde votaram no conteúdo que veio fazer parte do projeto de lei que veio para esta casa. Só que lá, vereadora Mari, como a senhora ouviu, não tem um assento para as entidades religiosas. Eles não têm vez e voz lá naquela oportunidade, no fórum que nós temos hoje na cidade. Então, este vereador pediu, e eu vou documentar isso, já lhe concedo uma parte, vereador Adriano, vou documentar e vou, em conjunto com os vereadores, porque foi uma iniciativa nossa, mas de todos os vereadores junto, e para que a gente possa, que se faça um estudo para que dê oportunidade, então, para as entidades religiosas participar desse debate. Se todos lembrarem, naquela oportunidade eu falei que quando a matéria estava nessa casa, que nós não podíamos botar na lata do lixo tudo aquilo que foi construído pelo fórum. Porque se tem alguém responsável, que detém a expertise, que entende de educação, que convive isso todo dia, que demanda no município e no Estado, que tem vez e voz, legitimado por uma lei, que constitui um fórum, como nós vamos, respeitando a legitimidade de cada vereador, nós não podemos simplesmente rasgar o plano que veio para esta casa e, por nosso entendimento, construir uma nova lei. E assim nós o fizemos, respeitamos, na sua maioria, com algumas coisas pontuais que os vereadores foram presentes naquele momento e fizeram as suas devidas emendas. Algumas aprovadas, outras não, mas assim ocorreu. Só que o assento das entidades religiosas não está previsto, não consta, não tiveram vez e voz. A secretária colocou bem, que publicou, tomou todos os caminhamentos necessários, que é o caminho que ela tem de divulgar, que é os editais, enfim, portal da prefeitura, entre outros, mas que não tem um assento. Então a gente fez esse encaminhamento. Eu vou continuar, mas eu cedo uma parte ao vereador Adriano de Brito. Obrigado pela parte. Só para fazer um registro que é importante, vereador. Eu creio que a participação de representantes de entidades religiosas ela se faça, porém, quero reafirmar que o convite houve uma chamada pública para que todas as entidades que tivessem interesse comparecessem, e naquele momento só apareceram 18 entidades, 16 entidades que participaram do fórum. Um convite houve, e aí, como não houve o comparecimento, por isso que eles não têm a cadeira, só reafirmar aquilo que a vereadora Mary já nos colocou anteriormente. Eu agradeço, vereador, foi o que eu disse, que a secretária Mary, enfim, como coordenadora naquela oportunidade, fez todas as publicações, todos os encaminhamentos, tanto que houve lá a presença de todos, o senhor também se fez presente, como membro desta casa e da educação e professor que pôde contribuir. Mas eu vejo que, além da participação efetiva após o chamamento, o edital, vereador Telmo, que se tem um assento, porque se tiver o assento, se tiver um responsável representando, que se faz representado, que tem a vez e voz para poder argumentar, não teria nós, vereadores, agora discutindo esta matéria. Seria um fato superado.
nós estamos voltando a estaca zero, por quê? Porque o fórum não tem um representante, né? Por mais que foi convidado, por mais que foi publicado, mas nós temos que evoluir. Eu concedo uma parte ao vereador Telmo. Vereador, obrigado pela parte. Vossa Excelência tem razão nas suas argumentações, eu acho que está claro o que Vossa Excelência coloca, mas eu também creio que esse foi uma oportunidade que surgiu de um acidente de percurso, né? Claro. Mas está promovendo uma discussão, que nós estávamos à margem desse processo de discussão, e é uma questão que está em debate no Brasil e no mundo inteiro, né? E nós não tínhamos notado essa questão, até porque nós somos envolvidos com outras questões mais próximas da gente, e a questão de gênero passa como uma coisa de um segmento especializado, tal, mas é uma questão do dia a dia. E hoje ficou muito claro, e essa casa deu exemplo de que é conversando que se entende. Independente de ser credo ou não credo, quem representa o quê, o importante é que a casa se abriu para ouvir a comunidade. E por isso que a Comissão de Educação, na sua presidência, o vereor Vini, todos os vereadores que lá estiveram, estão de parabéns, porque a casa se abre para um novo momento, que é o de discutir os problemas da sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador Telmo. De fato, nós teremos outros assentos que se farão necessários em outras oportunidades diante de novas matérias, que seja talvez em outras áreas. E é bem como o senhor diz, foi diante desse, não, nem erro, mas diante dessa necessidade, está se provocando uma nova discussão. Eu espero que nesse interim, entre a Câmara, vereador Cloni, entre a Câmara encaminhar a cópia da ata, a relação dos presentes, né, registrar o fato, o presidente, encaminhar para a educação, que nesse interim a educação já faça criar o assento, porque daí a matéria, quando for discutida lá, vai ser discutida já com um membro das entidades, representando a entidade religiosa, já no fórum. E aí nós, vereadores, o presidente vai receber a resposta já substanciada nesse contexto, presidente. Então, ao mesmo tempo que eu lhe agradeço, parabenizo o senhor, eu conversei no final da sessão de segunda-feira, o senhor prontamente já marcou a reunião, os vereadores fizeram presente, nós evoluímos para um novo momento. O vereador Cloni gostaria de dar uma parte? É importante, eu agradeço a parte, vereador, mas para contribuir com a sua fala, é importante deixar claro que a expressão, como o senhor colocou aí, ideologia de gênero, nós não votamos. O que nós votamos foi o significado de gênero. E o significado de gênero tem várias coisas. Nós temos significado de gênero de número, de grau, matemático, inclusive gênero que se refere a homem e mulher é do sexo masculino e do sexo feminino. Agora, essa temática veio de forma até tardia, mas é importante que a Câmara, como a Casa do Povo, vai dar o encaminhamento necessário. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, fechando a minha fala, eu queria pedir a Vossa Excelência que, diante desse contexto, né, porque, como o vereador Cloni falou, se o projeto tivesse dado certo, a gente já sabe quem ia ganhar o parabéns. Como deu errado, os vereadores, o que está sendo dito na rua é que nós não sabemos o que é gênero. É isso que está sendo dito na rua, vereadora Sandra. E não por nome, não, vereadores. Né? Então, eu pediria ao presidente que pudesse, através da sua assessoria, colocasse no portal desta casa, encaminhasse para os meios de comunicação, que a Câmara aprovou um projeto onde não consta o nome ideologia, e sim gênero, e que a casa recebeu as entidades, e que nós vamos devolver o projeto, e estamos aguardando o governo e o fórum, que lá é o órgão deliberativo, né, para que a gente possa ser substanciado e assim novamente deliberar a matéria. Então, eu pedi a Vossa Excelência que dê atenção para isso, porque o que corre nas mídias sociais é que os vereadores não leram ou não sabem o que é gênero. Né? Ideologia de gênero. É isso que está, enfim, vocês receberam e-mails e está nas redes, né? E não foi isso que aconteceu. Infelizmente, a política está assim, todo mundo fala e fala por falar, e falácia, algumas verdades, algumas mentiras, e a coisa toma um corpo e a gente não consegue mais reverter, presidente. Mas é importante a Câmara se posicionar. E eu agradeço desde já todo o seu empenho nesse sentido. Não havendo mais oradores inscritos para o expediente, passamos à ordem do dia. Está em discussão única requerimento 043, de autoria do vereador Amaury Valdemar da Silva, que eu solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura do mesmo. Requerimento número 043 de 2015, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a Vossa Excelência
o envio de expediente à prefeita municipal Adriana Dal Ponte, solicitando a relação dos servidores públicos que estão usufruindo da cooperação técnico-institucional entre os municípios de São José e Florianópolis, conforme publicado no Diário Oficial, edição 1747, página 342, de 25 de maio de 2015, em anexo. Nesta relação de servidores deve constar nome, cargo e função, atividade desenvolvida, formação técnica ou superior, setor e horário de expediente. Justificativa: Excelência, trata-se de cooperação técnica entre os municípios de São José e Florianópolis. Pressupõe trocar de experiência nas mais distintas áreas da administração municipal. É importante verificar se o termo celebrado entre esses dois municípios traz benefícios às cidades, se representam custos adicionais, se houve a realização de projetos em comuns e quais áreas esses projetos atendem e os resultados obtidos para o município a partir desta cooperação. Sala das Sessões, em 1º de julho de 2015, ao Mauri Valdemar da Silva, vereador do PMDB. Senhor presidente. Está em discussão o requerimento do vereador Mauri. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Eu coloco em deliberação do plenário, para que a coisa saia correta, e daqui a pouco a gente abre precedente, sempre é perigoso, né, vereador Cloni? É em discussão única a admissibilidade. Como não está admissibilidade, eu coloco em deliberação a retirada do substitutivo global da prefeita do projeto de lei 158 para que se escreva de forma correta. Está em discussão a retirada. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada a retirada. Está em discussão única o parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, Redação e Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei número 040/2015, de autoria do vereador Moacir da Silva, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Desportiva La Colônia, situada no bairro Colônia Santana. O parecer foi elaborado pelo vereador Sandro Salmecide Jesus e eu solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura do mesmo. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria em exame, projeto de lei 040/2015, procedência parlamentar, autoria do vereador Moacir da Silva. Objeto: declara de utilidade pública, Associação Atlética Desportiva La Colônia, situada no bairro Colônia Santana e São José. Conclusão do relator. A proposta, com entrada na Câmara no dia 4 de maio de 2015, objetiva declarar de utilidade pública a Associação Atlética Desportiva La Colônia. A entidade foi criada em 21 de março de 2005, registrada no livro de pessoas jurídicas do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas, Pessoas Jurídicas e Títulos de Documentos em 8 de maio de 2014, sob o termo número 9023, as folhas 223, no livro A52, protocolo número 176672. Quanto à legislação aplicável ao caso, Lei Municipal número 30789/97, e número 4.306/05, verifica-se que todos os documentos foram apresentados e o lapso temporal para a declaração de utilidade pública transcorrido, restando cumpridos todas as exigências das citadas leis. Isto posto, após análise e esgotadas as atribuições dessas comissões, encaminho ao plenário desta Casa para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. Recomenda-se a aprovação em São José, 17 de junho de 2015, Sanderson Messides Jesus, relator, vereador do PMDB, de acordo da decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo, Adriano de Brito, vereador do PR, Sanderson de Jesus, vereador do PMDB, Wallace Avani de Souza, vereador do PDT,
Decisão da Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Defesa do Consumidor, de acordo Sanderson Mercedes Jesus, vereador Telmo, do PSDB, e o Wallace Avani de Souza, vereador do PDT. Senhor presidente. Está em discussão o parecer conjunto do relator Sanderson ao projeto de lei 040, que é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Não havendo mais matérias a deliberar na ordem do dia, eu solicito ao senhor vice-presidente que nos informe se existem vereadores inscritos para explicações pessoais. Sim, senhor presidente, vereador Adriano de Brito. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Adriano de Brito. Senhor presidente, companheiros e companheiras, saudação especial à nossa secretária adjunta Rita Furtado, que se faz presente na noite de hoje. O vereador Sanderson relatou a visita que recebemos nessa noite, de uma reunião bastante produtiva e a gente amadurece a cada fala, ouvindo os pontos e os contrapontos. E nessa reunião discutimos a questão de gênero no PME, no Plano Municipal de Educação. Havia um entendimento errado por algumas pessoas e outras ainda continuam com esse entendimento, como bem lembrou o vereador Telmo, o vereador Cloni e todos os outros. A vereadora Mari foi muito enfática nas suas colocações também, lembrando que o nosso plano não traz a questão de ideologia de gênero e sim de gênero. E a vereadora Mari colocou também uma observação bastante prudente naquela reunião, que a gente ouviu um lado, mas devemos ouvir o outro lado também, que defende essa permanência do termo gênero no Plano Municipal de Educação. Quando a gente discute gênero, e eu faço parte, o meu setor da Secretaria Municipal de Educação é exatamente de educação étnico-racial e gênero, e participei ativamente da elaboração do PME, do Plano Municipal de Educação, desde a sua documentação base até a aprovação por esta casa do documento final. E quando nos reportamos a questão de gênero no plano, era exatamente para nos resguardarmos e garantirmos que essa discussão seja feita na escola, onde temos uma clientela que vai de 0 à maioridade, desde a educação infantil, passando pelo ensino, toda a educação básica, ensino médio e ensino superior no município. Haja vista, e essa discussão se faz necessária, haja vista a forma que é encarada a mulher e o homem hoje na sociedade, né? E aí começa a discussão de gênero dentro da escola, tratando do feminino e do masculino, do menino e da menina, o que nos iguala e o que nos difere, chamando a atenção que todos temos os mesmos direitos, chamando a atenção que esse estigma criado para determinar quem é do gênero masculino e quem é do gênero feminino pode ser desmontado, sim. Não é porque a menina gosta de jogar futebol que ela deixará de ser uma menina, não é porque o menino gosta de participar de um curso de dança, do projeto que nós temos na rede pública municipal muito forte, que é o projeto de dança, que ele deixará de ser menino. Isso no âmbito escolar. E se nós formos fazer uma leitura da sociedade que ora se apresenta, a Lei Maria da Penha, vereador Telmo, o senhor sabe disso, ela não dá conta da quantidade de agressões e de violência contra a mulher em função desse status que se gerou ao longo dos tempos, que culturalmente foi gerado ao longo dos tempos, de que o homem é superior à mulher. Atos de agressão e de violência se vê cotidianamente. Eu tenho alguns dados e algumas histórias aqui que são assustadores. Hoje, eu vou contar rapidamente a história de uma menina que vai assinalar exatamente o que eu digo, vereador Santos, depois eu vou trazer alguns números. A menina Maria foi estuprada pelo avô aos 14 anos. Quando ela resolveu pedir ajuda à avó, ouviu que a culpa havia sido dela. Você saiu do banho com a toalha na frente do seu avô. E ele, que é homem, não sabe controlar os seus instintos. O avô seguiu naturalmente a vida e a Maria viveu com a culpa de quase ter desestruturado toda a família, como insinuou a avó. Comentários assim surgem de amigos, familiares, policiais, médicos, advogados e até de juízes. Todas as instâncias trabalham para abafar o crime e jogar o assunto para debaixo do tapete. Todas mesmo. E essa
naturalidade com que isso é tratado se faz pela falta de discussão de gênero em todas as idades, em todos os momentos. Se faz pela falta de discussão de dizermos que todos nós somos iguais, dizermos que a raça é humana, que eu, o vereador Sannes, o vereador Thelma, a vereadora Mária, a vereadora Sandra, todos nós temos os mesmos direitos e somos iguais. Hoje no Brasil, vereador Sanderson, acontecem anualmente mais de 50 mil estupros por ano. Olha isso. O estupro é um dos crimes mais subnotificados. O Instituto de Economia Aplicada estima que todos os dados oficiais representam apenas 10% dos casos ocorridos. Ou seja, de todos os crimes que acontecem, 10% são notificados. Desses 10%, se registra 50 mil estupros anualmente na nossa sociedade. Nos Estados Unidos, estima-se que de cada 5 mulheres, uma vai ser estuprada durante a sua vida. Então, a gente tem números assustadores por ter sido plantado culturalmente na nossa cultura, através da nossa cultura, de que o homem é um ser superior e ele pode, sim, cometer certos atos. Até 2002, somente em 2002, ou até 2002, na lei brasileira, existia a possibilidade de o estuprador não cumprir a pena caso ele se casasse com a vítima. É isso, gente. Até 2002, ontem. Então, é um tema bastante emergencial a ser discutido. Eu sou um ferrenho defensor de que o assunto, que o tema gênero, que a igualdade entre homens e mulheres, ele tenha que permanecer junto a um plano municipal que ditará os próximos 10 anos da educação do nosso município. Infelizmente, alguns municípios dessa nação tiraram dos seus planos essa discussão e nós temos o grande momento de São José, está trazendo essa discussão à tona e de estar formando um cidadão mais consciente que luta por uma sociedade mais igualitária no futuro próximo. A escola é a instância mais imediata, é o momento mais certo de que o professor preparado possa estar interagindo essa criança e formando esse cidadão. Então, essa discussão ela vai mais longe ainda, ela deve voltar para o Fórum Municipal, o Fórum Permanente, como lembrou o vereador Sanderson aqui, e lá, na discussão, a gente tem que ter esses dados na consciência, a gente tem que fazer essa leitura de mundo como ela se apresenta hoje, para de lá, depois de toda essa conscientização, depois de toda essa leitura, a gente possa votar e tirar aí um documento que nos encaminha aos próximos 10 anos que diz respeito à questão educacional. Só queria lembrar essa situação para que, no momento do voto, a gente tenha esses números na cabeça e a gente possa ditar que caminho seguir. Obrigado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu gostaria, antes de mais nada, justificar a falta do nosso amigo Geraldo, vereador Geraldo, que foi representar a Câmara no final da tarde, depois de um compromisso familiar. Gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial o ex-vereador João Celso, que é sempre bom ver ele aqui, o secretário Constâncio Neto, Previdência, a dona Rita Furtado, nossa amiga, secretária adjunta da Assistência Social. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima por horário regimental na segunda-feira. Muito obrigado.